Só vamos explicar, Bruno, Pronto. rapidão, que Eu já já tá iniciei a gravando. gravação. Já iniciei uma Tudo bem. gravação, gente. Boa noite. Boa O noite. que tu queria explicar, Manuela? Que, que hoje tem 2 períodos, né? E aí era pra ter aula de Guerra Fria com a Prof. Tai, mas ela tá sem luz em casa. Então a gente vai adiantar esse período aqui de República Populista, que era pra semana. Era da semana passada, que era pra semana que vem, ficou agora. É um Era de período só, então a quarta, gente não vai era semana terminar. passada. É de quarta? Quarta que É teve do. simulado daí. Isso, do simulado. Sim, muito cringe, Jânio 4. E põe cringe nisso, né? Eu acho que se tivesse um dicionário ilustrado, poderia botar a cara dele. A cara não, a persona. Porque não é só a cara, É. é o conjunto da obra que é cringe. Vamos iniciar então. Isso. Gente, então a gente vai dar, então, como a Manu tá falando, né? A gente vai dar, então, República Populista hoje. Vocês iriam ver Guerra Fria, né? O República Populista passa nesse contexto de Guerra Fria, né? Então até seria legal vocês terem visto Guerra Fria antes, apesar de no cronograma não tá, né? Era pra ter tido antes, enfim. Mas não nada que atrapalhe, né? De semana que vem vocês continuam daí com Guerra Fria com a professora Thay na perspectiva global, né? Mas hoje a gente vai ver um pouquinho da Guerra Fria dentro da perspectiva brasileira. Pelo menos ele proibiu a rinha de galos. Pelo menos ele era então um pró-animais, né? Mas eu nem sei se o motivo da rinha de galos foi por ele ser pró-animais ou se tinha outros interesses. Eu não. Ícone vegano. nunca errou. Tá, então Ah, a gente vai ver República Populista, né? Como tá aqui no. talvez, Pode falar. talvez tenha mais a ver com jogos de azar ou coisas É. assim, sabe? Do que uma causa pelos animais. Sim. Que nem aquele candidato a prefeito ano passado aqui em Porto Alegre, que o único plano dele era fazer casinha pros cachorros de rua. Não que não seja importante, né? Mas era o único plano de Hum. ação dele. Vocês lembram? Lembra, Jéssica? Essa foto aí, se tu botar Venezuela no lugar de Cuba, é 2021, ela atualizada. O Brasil. Não, em 2016, antes do golpe, né? Pré-golpe Dilma, o Brasil não será uma nova Venezuela. Daí agora muda para 2021. Tá, mas gente, vamos então deixar de memes e vamos então ver a aula de hoje, né? A gente, é um procedimento, continuamos, né, na linha do tempo assim, depois da era Vargas, no caso, né? Tanto que o Vargas vai aparecer dentro desse período, né, de 18 anos, mais ou menos, que dura a República Populista. E como a gente vê aqui nesse primeiro slide, no segundo, na verdade, slide, esse é um período histórico, né, que vai ficar marcado por ser uma democracia estabelecida de fato entre dois períodos ditatoriais, né, considerando o Estado Novo, não só o Estado Novo, mas também todo a primeira era Vargas, né, que foi com nuances ditatoriais, e, né, quando a República Populista, esse período acaba, né, é quando vem então a ditadura iniciada em 64, que só finalizará em 85, né? Então vão ser depois 21 anos de ditadura novamente. E daí dar início, né, à redemocratização, ao período da democracia que a gente está vivendo, né, tecnicamente até os dias de hoje. Mas há o que se discutir sobre isso. Esse período, né, ele vai ter como característica fundamental, né, um amplo crescimento econômico, né, e industrial no Brasil, uma rápida urbanização por conta, né, e tanto o crescimento econômico quanto essa rápida urbanização é uma continuidade do que o Vargas já vinha fazendo de industrializar o país, né? Vocês lembram que era um dos planos dele de orientar, de educar a elite brasileira, né, para ser uma elite industrializada, né, porque a princípio era uma elite latifundiária, enfim, por conta do café e uh, das heranças de Brasil, Império e Colônia. Mas, né, junto com esse crescimento econômico e essa urbanização acelerada, também vão vir, né, as desigualdades sociais que vão aumentar ainda mais, né, junto com essas outras questões. Na República Deixa eu só Populista, fazer um fala. comentário rapidão. Que esse tema da urbanização, do ponto de vista rural, que é de onde eu trabalho,
É bem interessante também para a gente pensar, porque nesse período também e depois acontece que alguns autores chamam de Revolução Verde, né? A introdução de novas tecnologias na produção rural, né? Na produção agrícola. Então tem uma série de questões sociais, porque a gente pensa urbanização, mas a gente não percebe que isso vem do movimento do campo, né? A gente pensa só na cidade. Então, é interessante a gente pensar que tem uma série de questões acontecendo no campo, sociais e de mudança, né, das relações sociais mesmo, que tem a ver com essa modernização dos meios de produção agrícola, que vão causar essa urbanização, né? Tanto que ali nos anos 70 tem uma virada, até um pouco antes ali, entre os anos 60 e 70, a maior parte da população do Brasil vivia no meio rural, e a partir dali vai passar a viver nos centros urbanos, né? Então é bem interessante. Além disso, a urbanização não necessariamente é transformar o país inteiro numa cidade, por exemplo, né? A urbanização ela vai mais nesse sentido que a Manu falou de modernização. Então a gente também via, né, junto nesse período, tipo a ampliação de rodovias com asfalto, né? A energia elétrica chegando mais no interior do Brasil, saneamento básico, tudo isso, né, são questões de urbanização e que não necessariamente vão acontecer numa grande cidade, né, vão também, obviamente, acontecer em regiões de interior, em regiões mais rurais, né. Nesse período, então, a gente vai ver, vamos ver 4 eleições, né, feitas de voto direto, né, onde o povo, a população que podia votar, que escolheu, né, os seus representantes, né. A gente vai ter a eleição, então, em 45, em 1950, em 55 e em 60. Nesse período, né, a duração do governo durava 5 anos. O governo só vai. Não é o governo que chama, esqueci o nome agora certo disso. O período de governança, O enfim. mandato, Mandato. O mandato só vai virar 4 anos a partir da Constituição de 88, né? Então, só pós-ditadura militar que a gente vai ver. Na própria ditadura militar, os mandatos eram de 5 anos. eu acho que é dos anos 90, é com o FHC. É O do FHC? FHC instaurou os mandatos de 4 anos e a reeleição também, que é importante falar. Ah, Nesse tá. período não tem reeleição, é só lá com o FHC depois, nos anos Sim, 90. sim, é verdade. Outra característica desses períodos de eleições, e que eu acho que daí na 88 já não tem mais isso, era a eleição de vice e de presidente separados, né? De gente. Então existia a chapa, né? Eles lançavam a chapa, sei lá, Vargas e o Campos, vai ser o vice do Vargas, que eu não sei se era do partido dele, mas eu acho que era. Não era? Acho que. Não lembro. Enfim, a gente vai ver depois. Mas, digamos, daí o partido do Vargas, o PTB, lançava a chapa, ele como presidente mais o seu vice, mas a população que ia votar e podia muito bem o vice ser eleito de outro partido, de outra chapa, no caso, né? Então era assim que funcionava. Muitas vezes, né, vão ver até pessoas de ideologias, de planos opostos, por assim dizer, dividindo o mesmo mandato, né? A gente vai ver isso no próprio Jânio Quadros, onde a gente tinha o Jango, né, que era o seu vice, que era um tanto de posturas diferentes do presidente. Mas enfim. Em 45, então, né, a gente vai ver como um dos últimos atos que o Vargas fez ainda presidente no Estado Novo, ele vai fazer um ato adicional, né, na Constituição, que vai então permitir que mais partidos existam legalmente, né, lembrando que até esse ato adicional partidos políticos eram proibidos no Brasil, né, principalmente os de tendência mais à esquerda, né, todo aquele contexto de guerra mundial, enfim. Então, os partidos vão conseguir, esses novos partidos que vão voltar a ser legalizados em 45 vão votar, então, vão poder competir, né, vão poder participar das eleições presidenciais de 46. Deixa eu o próximo slide aqui. A gente então vai ver como um dos principais partidos, né, os que ganharam mais ampliação, por assim dizer. Vai ser o PTB, né, que vai ser criado pelo Getúlio. Vai ter umas alianças mais à esquerda, politicamente falando, e também vai ter o João Goulart como outro político que se destaca, né, que inclusive ele tinha ligações parentescas com o Getúlio. Manu, tu lembra qual era a ligação parentesca? Eu não lembro agora.
Não, acho que ele é cunhado Ah, é do do Brizola. Brizola, não. Mas eles Ratei. são todos lá de São Borja e de alguma forma é tudo uma oligarquia, gurizada. É É, isso. tudo vindo Ele é dos cunhado. É. campos gaúchos. O João Goulart era casado com uma irmã do Brizola, eu Do acho. Brizola, Não. isso. Não, o Brizola era casado com uma irmã do Jango. É isso. Acho que é isso. Tem que assistir o filme da Cleo Pires É pra verdade. entender. Um outro partido que vai então surgir a partir desse ato do Vargas vai ser a UDN, né, que vai ser um partido que vai durar, inclusive, durante a ditadura, né, a União Democrática Nacional, que era um partido então de tendência liberal, né, mais à direita, por assim dizer, mais conservador, anti-getulista, né, então era o partido que mais fazia oposição ao Getúlio Vargas, e também, né, liberal e conservador, logo anticomunista também. Não que não existe conservadorismo na esquerda e no comunismo, né, gente? Mas a questão liberal, com certeza. Uh, Pautada, então, pelo moralismo, né? O DN era o ápice do conservadorismo e da extrema-direita, por assim dizer. Seu principal representante, então, era o Carlos Lacerda, né? Uma figura bastante controvérsia na história do Brasil contemporâneo, né? Um jornalista que depois também vira político e que em alguns momentos vai ser, então, como a gente vê ali na UDN, de tendência mais liberal, de direita, anti-Getúlio. Durante a ditadura militar ele já toma algumas posições um tanto contrárias, né? A ditadura, no caso. E também vai ter o Partido Social Democrático, né, que vai ser o PSD. Vai ser um partido organizado que vai ter como seu principal que vai ter como representante, né, o Juscelino Kubitschek, e vai também ter então, um certo destaque, principalmente após a morte do Getúlio Vargas, após o PTB perder um pouco do espaço, por assim dizer. Outros partidos que vão surgir, né, junto em 45, vai ser o Partido Social Progressista, o Partido Democrata Cristão e o Partido Comunista Brasileiro, né, que vai voltar a existir. Não que ele vai ser da clandestinidade, porque vale dizer que quando o Partido Comunista Brasileiro foi proibido, né, por lei, ele ainda continuava, né, continuava funcionando clandestinamente, como as organizações de esquerda funcionaram clandestinamente, né, durante suas proibições. Em 46, então, né, vamos ver a eleição acontecendo. O Vargas vai perder a eleição, ele vai se candidatar, mas vai perder. E quem vai ganhar, então, vai ser o Eurico Gaspar Dutra, né. Vai se lançar, então, uma nova Constituição em 46, que vai ser promulgada, né, pelo Dutra. E nessa Constituição, então, a gente vai ver um restabelecimento de direitos que haviam sido suspensos, né, na era Vargas, e que então possibilitavam então, uma ampliação de quantidade de eleitores no Brasil, né? Então a gente vai ver analfabetos podendo votar e os trabalhadores rurais que continuaram excluídos. Desculpa, os analfabetos ainda não vão poder votar nessa nova Constituição, né? Ele só vai ampliar mais alguns votos, a gente vai ver a questão também do voto feminino, enfim. Mas os analfabetos ainda não vão poder votar, isso de fato é só na Constituição de 88. E os trabalhadores rurais, né, também vão continuar excluídos das conquistas trabalhistas, né, da legislação trabalhista, que era mais focada enfim, destinada aos operários, né, industriais, e os trabalhadores do campo acabavam não tendo tantos direitos, né, quanto esses operários industriais. Na eleição de 45, então, a gente vai ver 3 candidatos, né, concorrendo. Desculpa, eu falei errado, o Getúlio não perdeu. Enfim, vão ser 3 candidatos, né? O general Eurico Gaspar Dutra, que vai acabar ganhando, né? Ele vai ser da coligação, então, PSD e PTB. Então, ele vai contar com o apoio do Vargas, né? O Vargas vai fazer uma campanha para ele e tudo mais. O brigadeiro Eduardo Gomes, né? Já então, representando a UDN, né? O oposto ao PTB, o oposto ao Vargas. E o Iedo Fiuza, que demarcava, então, politicamente o retorno do Partido Comunista Brasileiro à legalidade, né? Mas não vai ter muita ampliação a nível nacional. Vamos ver, então, o Dutra sendo eleito, né, com 55% dos votos, então, mais que a maioria dos votos. O Vargas também vai ser eleito enquanto senador do Rio Grande do Sul e de São Paulo e deputado constituinte pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo, pelo Distrito Federal, que no caso era o Rio de Janeiro nesse período,
pelo Rio de Janeiro, que também era um estado nesse período, separado do Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Tem o estado da Guanabara, né? isso, e a Bahia, né? E nesse período a gente podia, então, né, a legislação eleitoral desse período permitia que um político pudesse se eleger pelo mesmo cargo em outro estado, né? Então, em mais de um estado, no caso. Então, o Vargas, né, como a gente vê ali, ele vai ser deputado por 6 a 8 estados e senador por 2 estados. Ele vai contabilizar, então, mais de 1 milhão de votos, confirmando, né, que ele ainda era uma força política, né, e vai contribuir bastante, né, de forma decisiva para fortalecer, então, o partido recém-criado, o PTB. Aqui tem uma curiosidade, né, que o doce, o brigadeiro, né, ele é uma homenagem ao o candidato, né, Eduardo Gomes, brigadeiro Eduardo Gomes, que distribuía esses docinhos, brigadeiro, na hora da propaganda, né, de fazer propaganda Da nas ruas, campanha, né? da campanha eleitoral, exato. Vale ressaltar que, além de todas essas eleições, uma vitória política do Vargas foi eleger o candidato que ele apoiou enquanto presidente, né? Ele já estava meio desgastado, assim, no meio político, mas a eleição veio para confirmar que o povo ainda o via como um líder, né? Então, apesar dele não concorrer à presidência, enfim, ele foi o grande vitorioso, né, dessa eleição de 45. Jéssica, não sei te responder. Eu acho que não tinha um nome antes, era um doce popular, mas que não tinha um nome. E aí, com a campanha e vinculando a imagem do brigadeiro, né? Eduardo Gomes se popularizou enquanto brigadeiro. Se eu não... Meu cachorro. Mas... O Bernardo que tá com... Ó. Aqui estão na frente. Mas, se eu não me engano, ó, isso eu tô falando da minha cabeça, fontes vozes da minha cabeça. Mas, se eu não me engano, esse doce, essa mistura de condensado, chocolate, enfim, em francês ele tem um nome parecido com a palavra brigadeiro. Começa com BR, uma coisa assim. Mas eu não tenho tanta certeza sobre isso. Deveríamos pesquisar. Tá, então falando do governo Dutra, né? Quando ele de fato assume, vence a eleição, né? Então ele vai começar aplicando, né? Vai ter como característica principal a aplicação de duas políticas econômicas, né? Primeiramente uma mais liberal e uma outra mais por sentido de um Estado intervir na economia, né? Uma coisa que na ideologia liberal, né? O Estado é mínimo, né? Então são duas políticas liberais um pouquinho opostas, mas que vão funcionar, né? Mais ou menos. A gente vai ver, então, o Plano SALT, que vai ser, então, um programa econômico para desenvolvimento das áreas da saúde, da alimentação, transporte e energia, né? É o que... a SALT seria a sigla, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. Muitas metas desse plano não vão ser atingidas, né? Também por falta de recurso. Aí, ó, brigadier, viu? O Jacan. Durante o governo do Dutra, né, as relações com os Estados Unidos então vão ser mais ampliadas, né, o que concomitantemente as relações com a União Soviética vão se distanciar, né, muito por conta desse contexto de Guerra Fria que o mundo estava vivendo, né, de um lado os Estados Unidos, do outro a União Soviética. O PCB então vai voltar a ser um partido ilegal durante o governo do Dutra, ele vai voltar a ser proibido por conta, né, dessa tendência do governo estar alinhado com os Estados Unidos ou seja, ver como inimigo a questão comunista, né, logo União Soviética. Os sindicatos e as organizações trabalhistas de esquerdas, né, vão então ser perseguidas pelo Dutra, tendo, né, inclusive fechamento de sindicatos, essas questões. E em 1950 não tem muita coisa sobre o Dutra, gente. É realmente pouquinha coisa que acontece. Na verdade, todos esses governos que a gente vai ver agora na República Populista, eles têm pouquinhas coisas, pouquinhas coisas não, mas são características chaves de cada governo. Né? O Dutra, característica-chave, a ampliação da relação com os Estados Unidos e políticas econômicas que vão, então, deixar o país um pouco mais desenvolvido. Em 1950, então, o Dutra vai apoiar o Cristiano Machado do PSD,
A UDN vai lançar, então, de novo a candidatura do Brigadeiro Eduardo Gomes, e o Getúlio Vargas vai voltar, então, como candidato à presidência, né, com a coligação do PTB e do PSP. Apesar do Getúlio ser boicotado, de fato, gente, existia um boicote contra o Getúlio Vargas pela mídia, né, que era bastante atrelada ao UDN. O Vargas ainda assim vai contar com a maioria dos votos, né, 48% dos votos à presidência. A UDN vai contestar essa vitória do Vargas, né, porque... Só um detalhe importante da legislação eleitoral dessa época é que não tinha segundo turno, gente. Por isso que, tipo, quem ganhava mais votos era o eleito. Hoje em dia não, né? Hoje em dia um candidato tem que ter mais 50% dos votos, senão tem o segundo turno, né? Por isso que a UDN testou e depois houve essa modificação na lei eleitoral, né? Inclusive, né, E tinha uma treta bem, só para registrar, tinha uma treta bem grande, assim, entre o Dutra e o Vargas, tanto que lá na primeira eleição de 46, o Vargas demorou um tempão, assim, para se posicionar a favor da candidatura, tanto que aqui eles vão com candidatos diferentes, né? Exato. A UDN então vai tentar contestar, né, a vitória do Vargas, mas a Justiça Eleitoral, né, que já existia nesse momento, não vai aceitar contestação porque na Constituição de 46 estava bem explícito, né, que bastava a maioria simples dos votos, né, muito ao encontro do que a Manu estava falando agora. Eu aprendi esses dias que de encontro é o oposto e ao encontro é de fato ao encontro. Que na Constituição de 46, então, previa, né, que a maioria simples dos votos que era o que bastava para a eleição, né, justamente por não contar com o segundo turno. A gente vai ver, então, Vargas vencendo, né, com 48% dos votos. Nesse novo governo, né, a primeira vez que ele chega na cadeira do presidente eleito diretamente, né, pelo povo, então, primeira e única vez que ele chega eleito diretamente pelo povo. Nesse governo, então, ele vai tentar implantar uma política de desenvolvimento nacionalista, né? Lembrando que essa questão do nacionalismo já estava presente no governo da era Vargas, né? A gente lembra que a Constituição de 34 era uma Constituição com uma característica bem nacionalista, né? Um pouco influenciada pelos fascismos que estavam acontecendo na Europa. Mas agora, com o fascismo em queda, o nacionalismo, né, só tem uma outra roupagem. Tem a criação de várias estatais também lá na era Vargas, né? E Exato. Agora isso se fortalece. Exato. A própria criação, né, da Petrobras vai ser, né, um grande feito do Vargas, né, justamente com esse lema de o petróleo é nosso. Ou seja, é uma questão nacional, né? Como se o petróleo está em solo brasileiro, então o petróleo é da população, é do povo, né? Do Brasil, não é dos estrangeiros, por exemplo. Vai ser, então, haver a insatisfação da população com a alta inflação do custo de vida, né? E isso vai ocasionar, então, greves e manifestações. Essas questões de inflações, né, elas vão ser também resquícios dos planos do Dutra que não deram muito certo, né? A gente viu aqueles dois planos lá, um mais liberal e outro mais Estado mexendo na economia. A gente vai ver então o João Goulart se tornando ministro do Trabalho, né, durante o governo Vargas. E dos feitos dele vai ser o aumento do salário mínimo em 100%, né? Então isso vai gerar uma nova onda de apoio, por assim dizer, da população sobre o Vargas. Mas nesse meio tempo, né, esses idos de 53, 54, o cenário político estava, né, a todo milhão, assim, com a mídia martelando o governo do Vargas, né, e os opositores junto com a mídia. A gente vai ver, então, o Carlos Lacerda, né, que nessa época era um jornalista de bastante oposição ao Vargas. Não lembro que jornal ele trabalhava. O Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, né, vão tentar matar ele. E nesse atentado, quem vai morrer vai ser o seu guarda-costas, né, o seu segurança, um major da aeronáutica, né. Com esse atentado, a mídia que já estava contrária ao Vargas, né, e procurava qualquer coisinha para fazer crítica ao seu governo. Com esse atentado, então, era o que faltava para a mídia praticamente vender o Getúlio Vargas como
Mandatário. desse atentado, né? Como se fosse um assassino, por assim dizer, um crápula, enfim. Atentado da Rua Tumeleiro, só para registrar o nome desse Foi aonde? episódio, Foi no né? Rio, não foi? Não lembro agora. Foi no Rio. Foi no Rio, né? E com essa. Com o Getúlio, né? Já estando extremamente atacado pela mídia, vendo o seu poder popular diminuindo e tudo mais, em 24 de agosto de 54 ele vai então cometer suicídio com uma arma, né? Dando um tiro pela boca ou na cabeça, não lembro agora. No peito. No peito? Dando um tiro É, no que tem peito toda dele. aquela lenda que ele tinha um Ai, filho médico, que ele pede onde fica o meu coração, aí o filho de ai, tantos dedos e tal. Tem um filme do Tony Ramos, se vocês gostam de drama e tal, né, pra ver um pouco mais da tensão desse episódio. Eu só queria comentar rápido que eu acho que sim, o tema do suicídio é uma coisa bem subjetiva também, né? E esse caso específico do Vargas se faz toda uma coisa assim, nossa, ele se suicidou para prevenir um golpe que estava para ser dado, ou tem a carta que ele deixa, saio da vida para entrar para a história e não sei o quê. Mas a gente não tem como saber realmente por que ele fez, né? E por que, quais foram os motivos, se realmente foi por causa da política, se foi alguma coisa mais pessoal, enfim. Mas realmente, enquanto historiadores, a gente não pode deixar de marcar que é um episódio que é muito importante, né, desse período e que vai repercutir por muitos anos ainda depois, né? exato. Então, esse Se eu, breve comentário. se eu não me engano, em algum museu, não sei se no Museu Nacional, não lembro agora, mas tem um museu no Rio de Janeiro que tem exposição. Quando Getúlio se suicidou, se matou, né, ele estava de pijama. Então tem o Não é pijama no palácio mesmo? no Tem Palácio o Guanabara. quarto? É, eu acho que Acho sim, que que pode tem o ser. quarto tudo preservado e tal, onde foi. E tem então o pijama dele, né, lá em exposição com a marca de sangue e tudo, né, ressecada, mas um, um objeto que de fato tem sua história, né. O suicídio do Vargas, né, vai então ocasionar uma mobilização popular extremamente, praticamente nunca vista. Ainda hoje, né, é uma mobilização assim bastante difícil de se encontrar no percurso da história brasileira. Aqui tem uma foto, né, do translado do corpo do Getúlio do Rio de Janeiro para ser enterrado em São Borja, né, onde ele nasceu. Olha só quantas pessoas, isso só no Rio de Janeiro, né? Isso só nessa foto que a gente não sabe como é que tava mais pra cá, né, da foto. Então era muita, muita gente comovida. Aqui no Porto Alegre eles quebraram coisas, não sei em Porto Alegre, né, mas a gente tem, eu lembro de ver fotos de ruas em Porto Alegre depredadas, a população saiu pra rua revoltada, sabe, mataram o Getúlio Vargas, fizeram ele se matar. A mídia, então, acho que a própria Globo, não lembro agora, teve jornais que foram atacados, enfim, foi uma comoção extremamente grande, assim, pra dizer. Quer falar alguma coisa, Manu? Não? Mas tem vários estudos bem interessantes sobre a mídia nesse período, analisando capas de jornal, né? O que saiu, se não me engano, no Globo, assim, no dia seguinte, nem saiu na capa, assim, saiu mais pro fim do jornal. Imagina, o presidente da República se mata e não sai na capa do jornal, né? Para vocês verem como que tava rolando esse boicote ao Vargas, né? Mas no dia seguinte, Não é se eu não me por engano, nada, tem uma capa daí dele. Porque daí houve, né, demanda mas da aí, população, que precisaram quebrar o jornal para poder. exatamente. Mas para vocês verem, né? Porque a gente fala que tem três poderes, mas tem gente que fala que são quatro poderes, porque a mídia tem esse impacto, né? É bem importante também. Exatamente. Eleição de 55, então, gente. Getúlio estava morto, né? Quem assumiu a presidência foi o Milton Campos, né? Que era um vice e que era afiliado ao UDN, né? Nessa eleição, a gente vai ver como candidatos o Kubitschek, representando o PSD, e que vai ser aliado ao João Goulart, né, que vai não lançar um presidente, mas sim um vice-presidente na campanha, então vai ser Juscelino com o vice João Goulart na chapa. A gente vai ver o Juarez Távora para a presidência e o Milton Campos para a vice-presidência na UDN e o Adhemar de Barros
pelo PSP e o Plínio Salgado, né? Lembra do Plínio Salgado, aquele da líder do grupo da... esqueci a palavra agora. Dos nazistas do Brasil, Integralistas. Os integralistas. integralistas. Olha, minha cabeça é super Boa. boa hoje. E que, né, não vai conseguir ser eleito, não vai ter muitos votos também. Nesse contexto de eleição, né, gente, a gente vai ver o Kubitschek sendo eleito, né, membros da UDN vão passar a defender a anulação da eleição, né, com uma imposição de um governo de emergência, eles exigiam, né, um governo de emergência, já que estavam sem presidente. O JK não vai ser eleito com a maioria absoluta dos votos, né, apesar de ser eleito com a maioria, mas não a maioria absoluta, com 36% dos votos. O Café Filho vai ser afastado, né, por o Café Filho era o vice do Vargas. O Café Filho, que estava na presidência interino, né, por conta do suicídio do Vargas, vai ser afastado por conta do problemas de saúde. Quem vai assumir a presidência vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, né, o Carlos Luz, que de fato era um opositor à campanha, né, do Juscelino Kubitschek, que não estava de acordo com a sua eleição. Nesse contexto, então, a gente vai haver o general Henrique Teixeira Lott, que nessa época era um ministro de guerra e um extremo defensor, né, do legalismo, das questões legais que estão na Constituição, ou seja, um opositor a golpes militares, não golpes militares, a golpes políticos. Vai organizar, então, um contragolpe, porque, né, já havia toda uma articulação, né, da Câmara dos Deputados, que era que tinha como presidente opositor ao JK. Havia todo um ar, por assim dizer, de que implantaria-se um golpe para o Juscelino Kubitschek não assumir a presidência, né, no início de 56. Mas o Lott, então, atento a isso, vai então organizar um contragolpe, né, colocando tanques e militares nas ruas, né, principalmente do Rio de Janeiro, na época, né, na capital. E então a gente vai ver o Nereu Ramos, presidente do Senado, assumindo a presidência do estado de sítio que o Brasil então havia se encontrado, né? O Brasil então ficou como estado de sítio. O presidente da Câmara dos Deputados foi destituído do cargo, né? E quem assumiu então foi o presidente do Senado, que pela Constituição da época, e se não me engano ainda hoje, é na linha sucessória, né? Tem a linha sucessória presidente, que se ele morrer ou sair, vice-presidente, se ele morrer ou sair, presidente da Câmara dos Deputados, se ele morrer ou sair, presidente do Senado, e depois acho que é o presidente do Judiciário, né? Depois disso, né, acho que tem 5 pessoas morrerem ou saírem para mais um assumir. Não, aí fecha as portas, Daí, começa tudo de novo. gente, cancela. Então, Nereu Ramos assumindo a presidência, né, vai segurar o país numa democracia, né, até o Juscelino Kubitschek assumir em janeiro de 56. Uma democracia. É, uma democracia. E o Juscelino Kubitschek, então, vai acabar, de fato, né, chegando na presidência. Vai, Manuela. É isso aí. Então tá, gente. Depois desse clima super amigável, né? Super tranquilo, nosso JK, famoso JK, assume, né? Em 56. E ele tem um governo super importante, né? Principalmente nos aspectos econômicos, assim, até hoje. As decisões que ele tomou repercutem muito nas nossas vidas. E a principal questão, assim, econômica, né, do plano dele é o plano de metas, que seria com o slogan 50 anos em 5, né? O Brasil se desenvolveria em 5 anos, o mesmo que demoraria 50, né? Um super desenvolvimento. Então, o objetivo dele era estimular áreas econômicas importantes, né, como o transporte e a energia. Nesse período, depois tem até uma foto, né, a questão da indústria automobilística, né, no Brasil vai ser muito importante, e é um momento em que se opta pelas rodovias no Brasil, né. Se vocês forem pegar outros países, por exemplo, os Estados Unidos, né, o transporte de carga ele é feito por ferrovias, porque ele pode não ser tão rápido, mas ele é muito menos complicado, né? Porque tu tem uma manutenção com custo menor, tu tem perda de produção menor, tu tem menos acidentes, enfim. E o Brasil, pela questão do petróleo, opta pelas rodovias, né? Até hoje a gente vê aí os caminhoneiros, tem toda uma função assim econômica bem importante no nosso país.
que gira em torno disso. Inclusive, em questões de logística, tem dados que apontam assim, que uma porcentagem muito alta da nossa produção se perde nas estradas, né? Nos caminhões, né? Soja, o milho, enfim, porque percorrem longas distâncias, né? Tem caminhões que buscam milho no Pará para trazer para o Rio Grande do Sul, sabe? É uma questão logística muito bizarra. E isso é mérito do JK. Mérito sendo irônica, né? No meu ponto de vista. Enfim, e um símbolo muito, muito grande, né, desse governo do JK foi a construção de Brasília, né, que foi oficialmente inaugurada em 1960. Então tem toda uma questão social de migração, né, de muitas pessoas do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Tem muitas teorias, né, hipóteses do porquê que se construiu Brasília no centro de Goiás, né. A justificativa na época é que levando a capital para o centro do país, essa região iria se desenvolver, né? Ia tirar esse centro econômico, político, enfim, do Rio de Janeiro e levar mais para o centro do país, levando o desenvolvimento para essa região que não tinha tanta atenção até então, né? Mas tem outras pessoas que dizem que, bom, tiraram do Rio de Janeiro para colocar essa elite, né, política num lugar isolado em que se inibisse manifestações, golpes e atentados também, é outra interpretação. Enfim, tem várias coisas envolvendo Brasília bem interessantes, mas a questão é que levaram a nossa capital para lá e construíram, né, esse oásis, sei lá, essa coisa super bizarra ali, né, no meio do nada. Apesar de ter um grande, realmente um grande desenvolvimento, né, econômico em certos aspectos, também tem um crescimento muito grande da desigualdade social, muito pouco investimento em educação e alimentação e altos gastos, né, que contribuíram para o endividamento do Brasil e para o crescimento da inflação, que já estava bem alta, como vocês lembram que o Bruno acabou de citar, né, que foi uma das questões que desestabilizou o governo do Vargas, né. Então, o Brasil já vinha, assim, meio mal. Então, bom, bota um monte de dinheiro ali em Brasília, se constrói todo do zero, né, esse centro administrativo político do país, bota ali um monte de dinheiro e a população passando fome e com uma inflação muito alta, né? Então, escolhas, né, gente? Pode passar, Bruno. Aqui a gente tem, né, duas fotos ali da construção do Congresso. Acho que vocês lembram da aula que a gente deu, né, sobre os três poderes e tal. Uma cidade desenhada ali pelo Oscar Niemeyer, né, no formato do avião, enfim, que tem 1001 simbolismos. E aí do lado o Fusca, né, que é essa questão do automobilismo que eu falei antes, que além das rodovias, né, vai se investir muito na indústria para a construção de automóveis no Brasil, que ainda não era tão forte. Sim, Jéssica, vocês lembram da aula que a gente deu sobre isso? É isso? Não peguei quando que veio assim. Ah, tá. Ainda bem. Pode seguir, Bruno. E aí, ao final do mandato do JK, né, em 1960, nós temos uma nova eleição, lembrando que não podia reeleição, né, então temos novos candidatos. E aí a gente tem o Jânio Quadros, também conhecido como Vassourinha, Varre Vassourinha. Se vocês não sabem do que eu tô falando, procurem no YouTube, né, tem vídeos dos jingles da campanha dele, né, que tá ali já no slide, inclusive. Que era candidato da UDN, né, que é esse partido do Carlos Lacerda, super conservador, moralista, enfim, apoiado também pelo PL, o PDC e o PR. E do outro lado, uma aliança, né, do PSD e do PTB, que lançam o Lote, que é esse ministro, né, que o Bruno comentou antes, que deu um contragolpe preventivo para garantir que o Juscelino assumisse, né, a presidência, e aí o João Goulart como candidato a vice. Pois é. Aí, como eu estava comentando, né, o Jânio Quadros fez toda essa campanha falando sobre moralismo. Então, gente, esse papo de varrer a corrupção, enfim, ele é muito recorrente na história do Brasil. Quando a direita percebe que não vai conseguir ganhar, eles metem esse papo aí mesmo, porque cola, né? Afinal, quem é que vai apoiar a corrupção, né? Pior coisa que existe. Aí tem todo esse papo de, o Brasil com seu espírito, sua tendência à corrupção, enfim, então tem que ter alguém para limpar o Brasil da corrupção.
É um discurso bem recorrente na história do Brasil e que sempre funciona. Só que o Jânio e a UDN, que era o partido dele, eles tinham várias tretas, assim, eles não se entendiam muito bem porque eles tinham ideias muito diferentes quanto a propostas econômicas e de política externa que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Jânio acaba vencendo a eleição com 48% dos votos e aí a gente tem o Jango como vice, né? Ou seja, ganhou o presidente de uma chapa e o vice de outra, né? Que é conflituoso. E isso não dá bom, gente. Vocês vão ver. E aí, o governo do Jânio Quadros, ele é marcado por inúmeras polêmicas, né? Crises econômicas, medidas impopulares, aumento do preço do pão, do combustível, né? Vocês podem ver, isso não é bom. Aumentar o preço de comida e de gasolina não é legal, não funciona. Ele proibiu o uso do biquíni, do lança-perfume. O lança-perfume tem uma música da Rita Lee, mas era uma droga que tinha na época, né? Que lançava muito comum no carnaval. Então ele era extremamente moralista, né? Contra o carnaval e toda essa cultura popular do Brasil. E ao mesmo tempo, apesar dele ser super conservador e da direita, enfim, ele condecorou o Che Guevara com a Gran Cruz de Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, a maior condecoração, assim, que o Estado brasileiro poderia conferir a alguém. Porque, e aqui entra essa questão dessa disputa dele, dessa briga, enfim, com o partido dele, porque o partido dele era um partido conservador que queria se alinhar à política dos Estados Unidos, lembrando que a gente está nesse momento da Guerra Fria, né? Como o Bruno comentou antes. Então tem essa separação, ou tu tá de um lado ou tu tá do outro. E o Jânio não queria, ele queria fazer o rolê dele, entendeu? Então, ele implantou, né, tentou implantar uma política externa independente, que seria o Brasil fazendo política com os dois lados. Ou seja, vamos negociar com os Estados Unidos, mas vamos negociar com a China, com a União Soviética e vamos ver se vai dar certo, né? Só que o pessoal não gostou muito, né? Principalmente os Estados Unidos, assim, porque como assim, um aliado Brasil aqui no nosso quintal, aqui perto, um país desse tamanho, vai ficar fazendo política condecorando o Che Guevara embaixo do nosso nariz? Que isso? E eu acho que o Jânio Quadros, ele não calculou que isso não fosse dar bom, né? Então, ele fez um cálculo político aí de que ele pensou assim, bom, se eles estão reclamando comigo, pior é o meu vice, que é de esquerda, que né, tem toda uma outra ideia econômica e política e social. Então eu vou renunciar, isso é o que dizem, tá? Não sei se realmente foi o que aconteceu, mas foi um cálculo político meio educado, assim. Ele pensava que ia renunciar e que a Câmara ia dizer não, por favor, fica, porque o teu vice é muito pior. E não foi o que aconteceu, a Câmara de Deputados acolheu a renúncia dele, né? E aí que começa esse grande imbróglio que é a renúncia do Jânio Quadros e o Jango assumir a presidência depois, né? E aí tem coisa no meio. E aí que tem umas fotos do Jânio Quadros com o Che Guevara e com o Fidel Castro, que é um dos episódios mais esquizofrênicos da história do Brasil, na minha opinião, assim, eu acho sensacional. Só para lembrar vocês, né, lembra lá na primeira foto, né, o medo do Brasil virar Cuba e de repente o cara vai condecorar o grande guerrilheiro e o grande nome, né, da Revolução Cubana, enfim, então é bizarro, né? Eu imagino o pessoal... Oi, Bruno. Os dois grandes nomes da Revolução Cubana, Fidel e Che Guevara. Eu imagino a elite brasileira vendo isso enlouquecida, tipo, o que esse cara tá fazendo, meu Deus? Imagina se isso acontecesse hoje no Brasil, chamar o presidente da Venezuela a maior honraria pra ele, o que ia virar, né, gente? Imagina o Bolsonaro chamando o Xing, o presidente da Coreia do Norte, como é que é o nome? Esqueci, eu não sei o nome dele agora, mas o presidente da da Coreia do Norte, que possivelmente é o país mais revoltoso e anti-direita, anti-Estados Unidos do mundo no momento. Kim Jong-un, isso aí. Kim Jong-un. É tipo isso, gente. Então, coisas que só acontecem no Brasil, né? Mas eu tô rindo, mas é muito sério isso, gente. Não vamos dar ideia pro Bolsonaro, gente. Não levem isso adiante, dele chamar o outro lá. Tem isso.
Mas, bom, gente, seguindo, aí o que acontece? O Jango, ele calculou, né, como eu comentei, né, que a Câmara de Deputados não ia acolher a renúncia dele por causa do Jango, e ele calculou fazer isso justamente quando o Jango estava na China, fazendo acordos para o Brasil, né? Mas assim, gente, o Brasil não ia virar comunista, socialista, nada. Acordos econômicos. Até hoje, a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, entendeu? Então, não tem nada mais capitalista que isso, inclusive, sabe? Isso é uma viagem muito louca. Enfim. Aí o que acontece? O Jango tá lá na China, a presidência fica vaga, e aí se tenta dar um golpe, né? E aí quem vai segurar as pontas aqui é o cunhado do Jango, né? O saudoso Brizola, com a campanha da legalidade, que é um evento bem interessante da nossa história, né? Que acontece em 1961. Saiu do ninho, perdeu os ovinhos, ou aqui na colônia foi para Bento, perdeu o assento. Tipo isso. A galera falou assim, ó, saiu fora, vamos tomar conta, né? Mas não é bem assim, né, gente? Porque tem uma Constituição, o país. Se o presidente saiu, quem assume é o vice. E isso é o que está na Constituição, é por isso que é campanha da legalidade, para seguir os trâmites legais, né? Era isso que o Brizola queria. O Brizola, então, governador aqui do Rio Grande do Sul. O exército não queria que o Jango assumisse, né? Isso vinha de uma ala do exército e dessa oposição raivosa que perdeu a eleição, enfim, que não queria que ele assumisse. E aí o Brizola organiza, né, essa resistência de dentro do Palácio Piratini. Ali tem umas fotos, né, das trincheiras. Ele utiliza o sistema de rádios, né, do estado, dos porões do Piratini, para convocar a população a se armar, a se organizar. É um evento bem interessante, em que muita gente foi para Porto Alegre de trem e se acampou em frente ao palácio, ali na Praça da Matriz, e fizeram trincheiras, acharam umas armas muito velhas, organizaram, tem umas fotos da polícia, assim, da brigada militar, né, com canhões, enfim, um clima, tem essa foto ali do Brizola com uma bazuca, sei lá, o que ele tinha, uma arma super velha, e ele fazendo chamados à população por vários dias, né? Porque ele tentou acalmar um pouco a situação, foi negociando com o exército, enfim, enquanto desse tempo para o Jango voltar, né? E aí o Jango volta para o Uruguai, ele pousa no Uruguai e fica aguardando ali um ok do Brizola para ele voltar para o Rio Grande do Sul, para ele entrar pelo Rio Grande do Sul novamente para o país e dizer: não, o presidente está aqui, ele tem condições e ele vai assumir, porque essa é a legalidade, né? Que não tinha como o Jango saber que o maluco do Jânio Quadros ia renunciar. Pode passar, Bruno. Bom, e aí tem toda uma questão, tem toda uma história, né? Que veio uma ordem da aeronáutica, da aeronáutica para a base aérea de Canoas, de bombardear o Palácio Piratini. Aí teve um motim, né, de alguns militares ali que se negaram a fazer isso, mas a ordem realmente ela veio, e foi por causa desses militares que não aconteceu, senão a gente não teria o Palácio do Piratini mais. Imagina só que loucura que seria uma guerra civil. E acaba que o Jango volta, consegue entrar no Rio Grande do Sul, chega em Porto Alegre, e ele começa a negociar. Nesse sentido, foi super importante uma aliança que o Brizola conseguiu fazer com o comandante militar, comandante do exército, eu não sei, é militar sul, alguma coisa que tem ali perto do. Eu não me lembro bem certo o nome agora, mas é a base militar aqui do sul. Esse general, enfim, eu não sei essa nomenclatura corretamente, né, da hierarquia militar, mas esse responsável, né, pelo Comando Militar Sul aqui, ele apoia o Brizola. Então isso foi um movimento importante dentro do exército, porque às vezes a gente tem essa noção que o exército é golpista, enfim, mas o exército do Brasil, ele tem uma tradição legalista e tem alguns movimentos ali que são golpistas, né? Mas no geral o nosso exército ele tem uma tradição de manter a legalidade, né? Que às vezes não acontece, mas até então tinha. Tanto que apoiou o Brizola, né, nessa empreitada. Parecido com o Eduardo Leite, quem? O Jango? Jéssica, não sei. Fala aí. Bom, Nossa, eu queria oi? falar que alguns Brizola. da militar, né?
Alguns militares, porque, tipo, tanto a gente vê aqui nessa campanha da legalidade, houveram militares, setores da ala militar que era, né, a favor da legalidade, era a favor de seguir a Constituição e tudo mais. E, inclusive, haviam também militares com uma tendência um tanto quanto para a esquerda, né? E na ditadura também havia essas pessoas, mas essas pessoas não vão ter mais poder como elas tinham nesse momento, porque elas vão perder força, né? Nesse Uhum. momento elas tinham mais força. Quando há o golpe da ditadura em 64, essa ala do exército mais progressista, por assim dizer, ela tinha perdido muita força. Muitos que apoiavam foram para outro lado. Então, houve de fato Desertaram, desertar. Houve de fato uma muitos foram tentativa assassinados. também. Então houve não foi do nada, não dá para dizer, todo o exército brasileiro, toda a ala militar Uhum, brasileira em 64 se juntou e se coisou. Não, exatamente. mas houveram a ala maior, a maioria, por assim dizer, do exército queria pôr o golpe e conseguiram, né? Em 64 falando, né? Aqui nesse momento não. Não sei a maioria, talvez aqueles, um grupo importante, né, dentro da hierarquia, enfim, Quando a gente for é, ver o golpe, até é a questão de complicado. Minas Gerais lá, né? Vão ser setores Uhum, do país exato, que vão ter mais força, né? Como Minas Gerais, Rio de Janeiro, enfim. Mas a gente vai ver isso na aula de golpe, não exatamente. hoje. Mas eu acho que é importante falar, né, porque o exército ele tem a sua importância também, a gente não pode cair nessas visões dicotômicas de ou é tudo assim ou é tudo de outro jeito, né? Tem suas nuances, inclusive o exército. Bom, e aí o Jango volta, e no que ele volta, ele começa uma negociação para assumir a presidência do Brasil, né? E ele decide assumir sobre um sistema parlamentarista, né? Em que os poderes do presidente são limitados. Então, tu tem o presidente e tu tem um primeiro-ministro, que é mais ou menos o modelo que tem, por exemplo, na Inglaterra, né? Então, o Brasil adotaria esse novo sistema dentro dessa negociação que o Jango fez para conseguir assumir a presidência. Porque se não fosse assim, não sei como é que teria sido. E o Brizola fica extremamente contrariado, né? O Brizola estava pronto para ir para a guerra civil, né? Para seguir a legalidade. Mas o Jango ele tem tinha, né, como característica ser mais conciliador, né? Do que o Brizola. O Brizola era muito mais radical. Bom, então ele acaba assumindo nesse sistema parlamentarista. E aí, em 63, ele chama um plebiscito, em janeiro de 63, em que a população decidisse se queria esse modelo parlamentarista ou se voltaria para o presidencialismo. E a população decidiu que sim, queria o presidencialismo, então ele voltava a ter os poderes. Voltava, não, ele finalmente conseguia ter todos os poderes enquanto presidente, né? Depois de toda essa negociação. O que não vai agradar muito esse povo que já estava incomodado com ele antes, né? Que já estava incomodado desde lá, Che Guevara, você sabe, né? Desde o Vargas, vem de vários anos assim de uma ameaça de golpe, né? E aí o Jango ele começa a colocar em prática as famosas reformas de base, né? Que seriam mudanças em diferentes áreas. E aí pesou muito a questão da reforma agrária, que até hoje, né, se discute muito no Brasil, que porque tem na nossa Constituição hoje, pelo menos, né, que terras improdutivas elas podem ser desapropriadas, né, porque a terra ela precisa ter ela precisa cumprir uma função social. Então, com base nisso, o Jango queria fazer essa reforma agrária. E, gente, reforma agrária não tem nada de comunismo também. Os próprios Estados Unidos, os países mais capitalistas do mundo, fizeram reformas agrárias. Porque não adianta ter um baita de um latifúndio que não produz, né? E a população passando fome. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso e puderem produzir, e a tua terra, o teu território produz melhor, né? Para o capitalismo. Então, não tem nada comunista nessas ideias do Jango. Mas isso incomoda muito, né? A gente tem uma elite latifundiária desde a época lá das capitanias hereditárias que permitiu isso acontecesse, né, gente? E uma elite também muito pauta que fez a sua riqueza em cima de mão de obra escrava, né? Então, isso também tem que ser dito. É uma elite extremamente conservadora
e que não abre mão dos seus privilégios nem para ganhar mais dinheiro. E aí isso tudo foi incomodando muito essa elite, enfim, esses setores também do exército que estavam incomodados já há muito tempo. E a oposição começa a organizar um golpe contra o presidente, né, articulando com auxílio da classe média, liberais, grupos religiosos e os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um papel bem importante, inclusive agora já ainda estão saindo documentos, né, que estavam em sigilo há muitos anos, mas comprovando nessa participação dos Estados Unidos no golpe que aconteceu no Brasil. E aqui tem uma foto, né, desse discurso. Conforme o cerco foi se fechando, o Jango acabou se aproximando da esquerda, né? E de pautas cada vez mais à esquerda, que foi incomodando cada vez mais esses grupos que estavam insatisfeitos. E esse discurso em março, na Central do Brasil, é um marco disso, assim, porque ali ele reafirma, né, que não abriria mão de fazer as reformas de base. E nesse discurso, nesse evento, na Central do Brasil, o PCB estava com faixas, enfim, então ele sinalizando dessa aproximação do Jango com o comunista, enfim, que também já incomodou muito os Estados Unidos, né? Acho que pode passar, Bruno. Acabou. Acabou? Acabou? É isso. Sim. E aí aqui a gente tem uma lista, né? Não, esse discurso aqui que a Manu estava falando, na Central do Brasil, de março, é março de 64, gente. É umas semanas antes do golpe de 64 que esse discurso aqui foi feito. Mas a gente vai ver melhor esse processo todo, esse dia, esses meses, na aula que a gente iniciar na outra o semana. golpe, ele acontece de 31 de março e 1º de abril, né? Virada dessa noite ali em que acontece tudo, mas para vocês verem, em março a tensão já estava lá em cima. E aí aqui a gente tem uma lista dos presidentes, né? Como vocês podem ver, foram 4 eleições nesse período, 4 ou 5, e olha quantos presidentes a gente teve, né? Porque tiveram várias intervenções, golpes contra golpes, e pá. Então a nossa democracia, gente, ela é muito frágil, ela é muito jovem, ela é muito complicada. Tem um povo no Brasil que não sabe de democracia. Então, são questões bem interessantes para a gente pensar, né? O nosso país hoje também, como é que é, os discursos que ecoam. Então, tenham isso em mente. Dúvidas, Mais alguma gente? coisa? Alguma dúvida? Se não há dúvidas, estamos Vamos finalizados. terminar mais cedo. Estou com chuva em casa, com pandemia. Bom. Então tá, gente. Semana que vem, então, vocês vão ter Guerra Fria com a professora Thay. Daí, na outra semana, eu e a Manuela retornamos. Daí, a gente dá continuidade a esse conteúdo, né? Vemos o golpe e, logo em seguida, o que o sucede, né? A ditadura militar que durou seus 21 aninhos. De muita repressão e coisas erradas. Não só no ponto de vista de direitos humanos, mas também no sentido político, econômico e desenvolvimento, tudo que vocês imaginam. Complicado. Aqui já estava complicado, imagina depois, né? Não é por nada que estamos onde estamos, né? O Ranieri Mazzilli, ele era presidente da Câmara dos Deputados. Isso. Que estava brigando, e ele vai ser uma figura também que vai estar articulada no golpe de 64. Porque quando eles afirmam que a presidência estaria vaga, né? Porque o Jango estava. Eles estavam colocando meio como se o Jango tivesse fugido para a China, né? Então, Lentz seria o presidente da Câmara dos Deputados que assumiria, que no caso era ele, né? Então, ele ficou esse período ali da época da legalidade, ele ficou ilegalmente, né, no poder, se for pensar. Mas é isso. Então tá, gente. Boa noite. Obrigada por terem ficado aqui conosco hoje. Se tiverem dúvidas, só nos procurar pelo WhatsApp. Vocês sabem como nos achar. É isso aí. Um beijão. Boa noite, gente. Bom fim de semana. Tchau. Se cuidem e até daqui a alguns dias. Beijo. Bom fim de